Como sempre, o Enem vai trabalhar a parte de porcentagem, né, assim como outros conteúdos, com algumas palavras-chave que os senhores têm que saber o exato significado delas. Então, imaginemos o seguinte: Camille recebe um salário de R$ 5.000. E aí ela, devido a assumir uma função extra, passa a receber, na verdade, R$ 8.000. E a questão pergunta, digamos, qual é a diferença salarial? Bom, diferença evoca subtração. Então, aqui o cálculo é 8.000 menos 5.000, que são R$ 3.000. Mas ele pode perguntar uma coisa chamada, qual foi a taxa de aumento? Porque nesse caso foi um aumento. Bom, quando ele falar taxa, o senhor tem que pressupor que isso já é algo percentual. E existem duas maneiras de fazer esse cálculo. Ele quer saber, no caso, qual o aumento, mas não um aumento em reais, mas sim um aumento em porcentagem. Bom, o primeiro passo é assim. Camille, na verdade, ganhava 5.000, agora passou a ganhar 8.000. Vamos calcular que porcentagem é essa. Tira 3 zeros, 5x igual a 800. Divide 800 por 5, 160%. Mas ela já ganhava 100%, que eram os 5.000. Então, teve aí, no caso, um aumento de 60%. Ou ainda você pode fazer de um jeito mais direto, onde R$ 5.000 correspondem a 100% e R$ 3.000 que foram um aumento corresponde a x. Corta, corta. 5x está para 300. Divide 300 por 5, 60%. Então você pode fazer dessas duas maneiras. Se ele falar em taxa ou ainda taxa percentual, entendam que pode ser que isso será um aumento ou uma redução, sempre dado em porcentagem. Perfeito, senhores? Muita atenção no enunciado. Um outro caso que a gente tem que comentar também é sobre a porcentagem de porcentagem, que é quando você tem várias porcentagens em uma mesma situação. Para isso, imaginemos o seguinte: em janeiro, Camille ganhou R$ 2.000. Já em fevereiro, ela recebeu um aumento de 15% em relação ao valor de janeiro, só que em março ela teve uma redução de 5% no valor de fevereiro. Então, o senhor veja que nesse caso é um aumento de 15 e depois uma redução de 5. Muita gente pode imaginar que isso, na verdade, vai gerar apenas um aumento de 10. Só que você está muito equivocado se o seu pensamento foi dessa maneira. Vamos imaginar que o enunciado pediu para falar quanto é o salário dela em março. Bom, em fevereiro, você tem os R$ 2.000 vezes os 15%. Isso vai gerar um aumento de R$ 300. Consequentemente, 2.000 mais 300, o valor que passa a ser é de R$ 2.300. Isso no mês de fevereiro. Porém, no mês de março, é 5% menor. Então, a gente pega esses 2.300 e tira 5%, fazendo com que isso dê 115, e depois eu vou fazer a subtração, né? Tira 115 daqui, consequentemente, o valor que sobra é R$ 2.185. Logo, esse foi o valor que ela recebeu. Em fevereiro, recebeu 2.300. Já em março, como foi 5% abaixo do valor de fevereiro, R$ 2.185. Tudo bem quanto a esse ponto? Então, assim, pessoal, tomem muito cuidado com esse tipo de situação. São duas porcentagens. Aí você faz com calma. Existem métodos que são mais rápidos, porém, por enquanto, vai fazendo dessa maneira para que você possa fixar aquilo que eu estou passando para você. Bom, visto isso, também tem um outro detalhe que é: João é dono de uma barraca que vende frutas. No mês de janeiro, a caixa do morango custava R$ 10. No mês de fevereiro, ele decidiu aumentar esse valor em 20%. Depois, no mês de março, ele quis voltar ao valor original e faz a seguinte pergunta: qual o percentual de redução no valor de março para voltar ao valor original? Então, vamos fazer aqui o esquema. Você tem R$ 20, vai aumentar 20%, creio que todo mundo já percebeu que isso é R$ 2, soma mais os 10, resultado final 12. Então, a caixa de morango no mês de janeiro custava R$ 10, em fevereiro passou a custar R$ 12. E o enunciado pergunta: que porcentagem de redução deverá ser aplicada nestes R$ 12, que foi no caso o mês de fevereiro, para retornar ao valor original? Muita gente pode pensar da seguinte maneira, e de fato pensam assim, porque a letra A dessa questão vai ser 10%. Ora, perdão, vai ser 20%. Ora, se aumentou 20%,
Para voltar ao valor original, basta reduzir 20%. Completamente errado. Não. Vocês vão ver agora. Estes 12%, esses R$ 12 são os novos 100%. E agora eu preciso reduzir R$ 2 para voltar ao valor original de 10. Meio pelos extremos. 12x igual a 200. X igual a 200 dividido por 12. Simplifica, né? Por 4, por 2, por exemplo, fica 100 sextos. Simplifica por 2, 50 terços. 50 terços vai dar a mesma coisa que aproximadamente 1,20, 16,6%. Então, um aumento de 20% nesses R$ 10 vai ocasionar uma redução de 16,6% dos 12 para retornar ao valor original. Vamos fazer mais um exemplo dessa parte para ficar isso muito claro? Porque essas questões são muito comuns. Nós temos um caso onde o produto custou R$ 100, isso no mês de janeiro. Em fevereiro, recebeu um aumento de 30%. 30% de 100 é 130. Perdão, 30% de 100 é 30. Logo, o valor em janeiro passa a ser R$ 130. E em março, ele quer saber que redução em porcentagem deve acontecer para que isso retorne ao valor original. R$ 100 correspondem a 100%. O caso de R$ 130, agora, né, correspondem aos 100%. Eu vou ter que reduzir R$ 30 nesse valor. Isso será x. Beleza. 130x igual a 3.000. X igual a 3.000 dividido para 130, faz o corte. Fica 300 dividido para 13. Vai 2,26, subtrai 4, 0. Vai 3,39, subtrai 1, 3. X igual a aproximadamente 23,3%. Então, um aumento de 30% ocasionou uma redução de 23,3% para retornar ao valor original. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com esse tipo de situação. Então, por exemplo, vejam só o que acontece nesse caso daqui. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador foi observado que houve aumento significativo do tempo de acesso de sexta para o sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta-feira para o sábado foi no site? Beleza. Senhores, vamos analisar aqui de acordo com as alternativas, porque vocês vejam que eles estão citando a palavra taxa. E taxa, lembra que eu falei para vocês, quer dizer especificamente uma taxa de porcentagem. Vamos reduzir isso daqui e começar o esquema. O x. O x tinha 12, passou a ter 21, aumentou 9. O Y tinha 30, passou a ter 51, aumentou 21. Já o Z tinha 10, depois foi para 11, aumentou 1. O W de 38 foi para 57, aumentou 15. É 15, meu Deus, não, é 17, né? 17. E o U saiu de 40 para 56, aumentou 16. Muita gente pode se questionar assim: ora, o maior aumento que a gente teve foi no Y, então o Y seria a resposta. Não, não. Porque vocês vejam que ele quer taxa, então tem que calcular essa porcentagem. Antes disso, pessoal, tem algumas aqui que são muito óbvias. Eu vou te dar um exemplo. Essa x saiu de 12 para 21. Você concorda que ela quase dobrou? Dobrar significa, no caso, um aumento de 100%. Veja, digamos que eu pagasse ao Augusto, meu filho, uma mesada de R$ 20. Isso seria 100%. Na medida que eu pago R$ 40, isto é 200%. É um aumento de 100%. Dobrar é aumentar 100%. No caso do X, quase foi 100%. Então, ele está muito alto. Outro caso, no caso do Z, ó, estava em 10, foi para 1, aumentou 10%, já está abaixo do X. Depois, no caso do U, estava em 40, aumentou 16, não aumentou nem 50%, então está eliminado também. O W da mesma maneira, de 38 aumentou para 57, não aumentou, se aumentasse 19 seria 50%, mas ele aumentou menos que 50%. Então só resta X e Y para você fazer esse cálculo. E já dá até para saber que a resposta correta será o Y, porque essa daqui será um pouquinho mais baixa. Então, vamos aqui executar
Como é que seria feito esse cálculo? 12 é 100%. No caso do x, aumentou 9, x fica 12x igual a 900. X igual a 900 dividido por 12. Vamos simplificar por 2. 450 por 6 por 3, 150 por 2, x igual a 150 por 2, aumento de 75%. Já no caso do y, 30 está para 100%. 21, que foi o aumento, já que ele saiu de 30 para 51, está para x. Corta aqui. 3x igual a 270, 270 por 3, 70%. Então, o aumento que recebeu o site X foi de 75%, já o aumento que o Y recebeu foi de 70%. Logo, o X é o maior. Beleza? Tem uma situação aqui externa. Vai lá. Vocês vão ver que essa é porcentagem de porcentagem. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Beleza. Inicialmente, os brasileiros ganhavam 1.250 como salário mínimo. Vai aumentar 7,2%. Corta aqui, vamos fazer essa conta. 125 vezes 72, vai 10, sobe 1, 5, vem 2, 250. 35 sobe 3, 14, 17, sobe 1, 8. Então, aqui fica 0, sobe 1, 0, sobe 1, sobe 1. Então, eu tenho uma vírgula, fica 900, dividido por 10, que fica 90. Aumenta R$ 90. 1.250 mais 90, 1.340. Esse foi o aumento. Só que agora a gente vai calcular 10% desse valor, ou seja, 134. Nós tínhamos 1.340 e aumentou 134. 134, resultado 4, 7, 4, 1. 1.474. Alternativa correta, letra E. Foram dois aumentos. De 2000 para 2010, que aumentou 7,2%. De 2010 para 2020, que aumentou 10% no valor de 2010. Consequentemente, esses dois aumentos configuram uma porcentagem de porcentagem. Alternativa correta, letra E. Tudo bem? Tem uma aqui. Aqui está ela. É a do... Pronto, achei. Existem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento para a doença, como indicado no gráfico. Considere que no estado do Brasil, onde 400 mil pessoas sofrem epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamentos ou se curar a partir da cirurgia para a retirada da porção doente do cérebro é aproximadamente. Pessoal, ele acabou de dar aqui diversas estatísticas, né? E dessas 400 mil pessoas, primeiro vamos calcular a primeira que ele disse, né? Quantos se recuperam pelo uso de medicamentos? Aí ele fala aqui, ó, 70% se recupera pelo uso de medicamentos. Corta, corta. Isso será 280 mil pessoas. Só que tem um detalhe: a resposta não é a letra D, porque ele ainda quer mais outra. Ou se curar a partir da cirurgia. Quantos se curam a partir da cirurgia? 0,15%. Então, desses 400 mil, 15% se curam a partir da cirurgia. 4 vezes 15, 60 mil. Aí eu vou somar, né? 280 mil que se curaram a partir dos medicamentos, 60 mil que se curaram a partir da cirurgia, valor total de pessoas 340 mil. Uma outra coisa que você poderia fazer, né? Seria somar esses 70 mais 15 e calcular 85% de 400 mil, que aí daria a mesma coisa, 340 mil. 340 mil pessoas que se recuperaram devido ou ao uso de medicamentos ou ao quesito das cirurgias. Meu Deus, eu estava na frente das alternativas. Senhores, vamos fechar esse vídeo aqui para a gente seguir e fazer mais questões, né? Vocês podem ver que tem várias aqui que eu separei, com essa daqui. Chama. Fizeram, né?
O contribuinte que vende mais de R$ 20.000 de ações em bolsas de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34.000 um lote de ações que custou 26.000 terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de, pessoal, cuidado, viu? É 15% do lucro. A ação foi vendida a 34.000, mas custou 26.000 reais, ou seja, o lucro dele é de 8.000. É só a noção que os senhores têm, né? Exemplo, se eu vou fazer uma lasanha, que os ingredientes que eu comprei custaram 80 reais, mas eu vendi essa lasanha a 200 reais, 200 menos 80, 120. Então, isso daqui é o meu lucro. Estes 15% vão incidir em cima do lucro. Multiplica por 15, divide por 100, corta, corta. 8 vezes 15, 120, adiciona mais um zero, R$ 1.200. Este foi o imposto pago à Receita Federal. Beleza? Vamos agora seguir e dar continuidade às questões.